Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho de Antoine Lavoisier, que viveu de 1743 a 1794, e Jan Ingeniehaus, que viveu de 1730 a 1799. Não sei pronunciar o nome dele, não. O contexto do Antoine Lavoisier, o contexto do foco é a química, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antes, em 1667, o alquimista alemão Johann Joachim Becker propõe que as coisas são feitas para queimarem por um elemento de fogo. E mostra como a alquimia é a origem da própria química, né? Rituais mágicos, supostamente religiosos ou sobrenaturais, dão origem às ciências duras, ou às ciências com mais precisão, com mais base empírica. Em 1703, o químico alemão Georg Stahl rebatiza o flogisto. Em 1772, o químico sueco Carl Wilhelm Scheele descobre o ar de fogo, mais tarde chamado de oxigênio. Sem oxigênio não há fogo, né? Mas só publica suas descobertas em 1777. Em 1774, Joseph Priestley isola o ar desflogisticado, mais tarde chamado de oxigênio, e conta a Lavoisier sobre suas descobertas. Depois, em 1783, Lavoisier confirma suas ideias sobre combustão com experimentos de hidrogênio, oxigênio e água. Em 1789, é o ano da Revolução Francesa, Elementar Treatise on Chemistry, ou o tratamento da química de Lavoisier, identifica 33 elementos da tabela periódica. O químico francês Antoine Lavoisier deu um novo nível de precisão à ciência, dando o nome do oxigênio e quantificando seu papel na combustão. Ao medir a massa nas reações químicas que ocorrem durante a combustão, ele demonstrou a conservação da massa. A massa total de todas as substâncias participantes é igual à massa total de todos os seus produtos. Lavoisier aqueceu várias substâncias em recipientes lacrados e descobriu que a massa que o metal ganhava quando estava aquecido era exatamente igual à massa de ar perdida. E também descobriu que a queima parava quando a parte pura do ar, o oxigênio, havia esgotado. O ar que permanecia quase todo nitrogênio não alimentava a combustão e o fogo apagava. Ele percebeu que essa combustão envolvia, portanto, uma combinação de calor, combustível, material de queima e oxigênio. Publicados em 1778, os resultados de Lavoisier não apenas demonstraram a conservação da massa, mas também, ao identificar o papel do oxigênio na combustão, derrubaram a teoria de um elemento de fogo chamado flogisto. Ao longo do século passado, os cientistas acharam que as substâncias inflamáveis continham flogisto e o liberavam quando queimavam. A teoria explicava por que substâncias como madeira perdiam massa ao queimar, mas não explicava por que outras, como magnésio, ganhavam massa na queima. As medições meticulosas de Lavoisier mostraram que o oxigênio era a chave, em um processo durante o qual nada era acrescentado ou perdido, mas tudo era transformado. Considera a natureza um vasto laboratório de química no qual todos os tipos de composição e decomposição são formados, segundo o Antoine Lavoisier. Outros autores relacionados e outros temas relacionados é Joseph Black, Henry Cavendish, Joseph Priestley, e Jan Ingeniehaus e John Dalton. Nós vamos falar um pouquinho da massa das plantas, né? A massa das plantas vem do ar, segundo o Jan Ingeniehaus, que viveu entre 1730 e 1799. O contexto, o foco dele é a biologia. Antes dele, no ano de 1640, o químico flamengo Jean-Baptiste Van Helmont deduz que uma árvore plantada em vaso ganha peso absorvendo a água da terra. Em 1699, o naturalista inglês John Woodward mostra que a água tanto é absorvida quanto eliminada pelas plantas, então seu crescimento precisa de uma outra fonte de matéria. Em 1754, o naturalista suíço Charles Bonnet nota que as folhas da planta, quando iluminadas, produzem bolhas de ar sob a água. Depois, em 1796, o botânico suíço Jean Senebier
mostra que são as partes verdes da planta que liberam oxigênio e absorvem dióxido de carbono, a fotossíntese. Em 1882, o cientista alemão Theodor Engelmann localiza os cloroplastos como as partes emissoras de oxigênio nas plantas. Então, nos anos 1770, o cientista holandês Jan Ingenhousz se dispôs a descobrir por que as plantas ganham peso, como observado anteriormente por outros cientistas. Tendo ido para a Inglaterra, ele estava realizando sua pesquisa em Burwood House, onde Joseph Priestley descobriu o oxigênio em 1774. Estava prestes a descobrir as chaves para a fotossíntese, a luz solar e o oxigênio. Plantas borbulhantes. Ingenhousz tinha lido como as plantas na água produzem bolhas de gás, mas a origem e a composição precisa das bolhas eram incertas. Numa série de experimentos, ele viu que as bolhas iluminadas pelo sol emitiam mais bolhas do que as folhas no escuro. As folhas iluminadas pelo sol emitiam mais bolhas que as folhas no escuro. Coletou o gás produzido e descobriu que este acendeu um graveto incandescente. Isso era o oxigênio. O gás emitido pelas plantas no escuro apagava a chama. Isso era o dióxido de carbono. Ingenhousz sabia que as plantas ganham peso com pouca poupança na terra onde crescem. Em 1779, ele corretamente ponderou que a troca de gás com a atmosfera, sobretudo a absorção do dióxido de carbono, foi pelo menos parcialmente a fonte do aumento de matéria orgânica da planta, ou seja, essa massa extra vinha do ar. Bolhas das espigas d'água à noite mostram a respiração conforme as plantas convertem glicose em energia, absorvendo oxigênio e liberando dióxido de carbono. Como sabemos, as plantas fazem seu alimento através da fotossíntese, convertendo a energia da luz do sol em glicose na reação da água e do dióxido de carbono, que as plantas absorvem e liberando oxigênio como refúgio. Como resultado, as plantas suprem o oxigênio vital para a vida e, como alimento para os outros, a energia. Num processo reverso chamado respiração, as plantas usam a glicose como alimento e liberam dióxido de carbono dia e noite. Só vê também Joseph Black, Henry Cavendish, Joseph Priestley e Joseph Fourier. Isso é um pouquinho aí do livro da ciência. Esses dois grandes teóricos da ciência da natureza, o Antoine Lavoisier da área da química e o Ian Ingenhousz, que é do campo da biologia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.